Felipe Persigo aqui. Você já ouviu falar sobre a criptomoeda chamada Quant, QNT? Caso você não saiba sobre essa criptomoeda nada, eu vou te ensinar nesse vídeo e também te dizer se eu invisto ou não invisto nela. Se é sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo. Já aproveita, clica aqui embaixo em inscrever-se, já ativa o sininho que tem do lado, deixa o like no botãozinho aí também, porque é muito bom para que as pessoas possam conhecer mais sobre este conteúdo que eu vou passar para vocês. Criptomoeda Quant. O que é essa criptomoeda? Basicamente, a interoperabilidade das blockchains tem sido um grande problema para o ecossistema como um todo. A gente tem diversas inovações, nós temos inovações como a Polkadot, Ethereum, outras criptomoedas também que vêm surgindo como Cardano, tem a Chainlink, tem outras diversas. E a interoperabilidade entre esses sistemas sempre foi um problema, sempre foi. E o problema gerou uma solução. E essa solução se chama Quant, o sistema operacional dos blockchains ou a rede das redes, como também é conhecido por aí. Mas vamos dar uma olhadinha nessa história de como surgiu a Quant para a gente entender se vale a pena ou se não vale a pena investir nesse projeto. A Quant ela foi fundada pela Quant Network, lançada em 2018. Foi o primeiro projeto pleno. O que significa isso? Foi o primeiro projeto que quis, de fato, solucionar o problema de interoperabilidade dos blockchains entre blockchains diferentes. E a startup, então, ela foi fundada por duas pessoas, Gilbert Verdin e o Paolo Tesca, ambos com vasta experiência aí no mundo de tecnologia, sistemas, blockchain. E o Gilbert, um dos cofundadores, obviamente, ele teve a ideia do projeto enquanto ele trabalhava no setor da saúde. E o Verdin, ele constatou que, de fato, existia um problema e uma importância de você poder registrar várias coisas em diversas plataformas, em diversos sistemas diferentes. Existia um problema de interoperabilidade entre esses sistemas. E o Paolo Tesca, ele é um economista digital especializado em sistemas descentralizados como blockchain, e ele tem uma influência tão grande nesse mercado do blockchain que ele foi conselheiro para o Parlamento Europeu, as Nações Unidas e vários bancos ao redor do mundo com respeito à tecnologia blockchain, a respeito de sistemas distribuídos como a rede blockchain, obviamente. Características técnicas da Quant é o Overledger DLT. A principal tecnologia, então, é a Overledger DLT, primeiro sistema operacional dos blockchains e DLTs da história. Para você ter uma ideia, esse sistema ele permite conectar blockchains diferentes entre si, mas também é focado em conectar plataformas empresariais e redes em outras aplicações blockchain também. Assim, o Overledger e a Quant Network, eles facilitaram a criação dos chamados MApps, Multi-Chain Applications, aplicações de multicadeias. E por a sua interoperabilidade avançada, esses aplicativos então eles possuem a escala da internet e melhor, eles podem ser construídos de modo interligado, integrado com diferentes redes descentralizadas. Só o futuro obviamente vai dizer qual é o tamanho da aplicação que a Overledger tem e se realmente isso pode ser o futuro. Contudo, até a própria network, a Quant Network, ela já prevê que o uso dessa tecnologia vai ir muito para o mercado financeiro, como a tokenização de ativos financeiros. E particularmente, eu, Felipe, possuo uma empresa chamada Leak Digital Assets, que é uma empresa de tokenização. E o primeiro blockchain, ou melhor, a primeira tecnologia que eu fui dar uma olhada foi uma da R3 Corda, que é uma DLT, é uma plataforma muito similar à Quant para aplicações nesse sentido. Mas, obviamente, que por decisões estratégicas nós acabamos indo aí para o mercado da blockchain pública mesmo, como Ethereum, XDAI e a BSC. Caso você não conheça nada sobre a Leak, já te convido a entrar no site leak.com.br. Lá nós temos diversos ativos financeiros, o mercado de tokenização está extremamente aquecido, então dê uma olhada para você se manter atualizado da próxima onda que nós teremos. Mas falando da Overledger, ela é uma rede descentralizada. Certo? Então, é um sistema, é uma rede permissiva. Eles chamam de permissionless.
que os usuários eles podem se conectar à vontade a essa rede, mas eles só conseguem acessar determinadas áreas com as permissões, então, que eles possuem. Seria como... me lembrei aqui de um filme onde o cara vai descendo aqueles elevadores e ele só consegue acessar níveis do elevador caso o crachá dele permita ele entrar em determinado andar. Então é mais ou menos isso. Você só consegue acessar determinadas áreas de uma rede permissionada caso você possua a chave de acesso e tenha um nível de permissão maior do que as demais. E o Quant, o token QNT da Quant Network, ele já está disponível em diversas exchanges mais populares do mundo, como Binance, dentre outras. Se você encontrar na Binance, você vai conseguir ler lá, você vai conseguir ver o token para comprar. E apesar da Quant ela ter sua própria rede descentralizada, ela não é um blockchain tradicional como o Bitcoin, como o Ethereum, perfeito? Por isso, o Quant, o token deles, ele é um RC20, ou seja, é um token nativo da rede da Ethereum. E mesmo sem ter um token nativo na sua própria rede, ou seja, a Quant existe a sua rede, mas ela não tem o seu token dentro da sua própria rede, ele possui um sistema de recompensas para quem tem esses tokens. O que significa isso? As transações de Quant de smart contracts, eles são o tesouro da comunidade, são executados através do MApps, dos Multi-Chain Applications, da Overledger, e que usam uma tecnologia Layer 2 para permitir as transações mais rápidas e eficientes. Então, quando você usa esse tipo de tecnologia para executar as transações off-chain ou on-chain, seja on-chain dentro do blockchain ou off-chain fora da blockchain, ele possui vantagem e desvantagem, óbvio, por causa do descongestionamento da rede, coisas nesse sentido. Mas, basicamente, para simplificar, antes de nós darmos alguns dados técnicos aqui, o Quant é um utility token por permitir, então, que você use esse token dentro da rede Quant Network over Ledger, perfeito? Então, o Quant é um utility token para ser usado dentro da rede das redes. Uma outra coisa interessante é a respeito da sua quantia máxima de Quant. Então, só para você ter uma ideia, vai existir uma quantidade de 14.612.493 tokens. Um número extremamente maluco, perfeito? 12 milhões de QNT já estão disponíveis, sendo que os 2 milhões de QNT ficaram para a propriedade da companhia e que não estão bloqueados. Então, a qualquer momento eles podem vender ou não vender esses tokens. Fica a critério deles. Só para que vocês saibam, além dos QNTs, não devem ser minerados, o que significa que então esse token já existe uma quantidade máxima a ser fixado. Perfeito? Falando um pouquinho da proposta da Quant, a gente falou da história, a gente falou da utilização, utility token, trouxe números, mas qual é a proposta de fato da Quant? Antes de eu te falar a proposta, aproveita e deixa aquele likezinho aqui no vídeo, já prepara seu melhor comentário para o final. Se você não se inscreveu, eu já te mostrei que conteúdo aqui tem. Então já aproveita, clica aqui em inscrever-se para que você possa receber mais conteúdos como esse, perfeito? Então a quantidade, ou melhor, o grande objetivo da Quant é conectar todos os registros distribuídos dos blockchains para que esses blockchains sejam interligados, para que eles sejam mais rápidos, mais eficientes. Então não é uma questão de você apenas conectar os blockchains e fazer com que eles funcionem. De fato, eles têm uma missão de usar isso para que o projeto seja cada vez maior e cada vez mais eficiente. Então, o foco da Quant é muito empresarial, perfeito? É empresarial porque eles querem focar em redes permissionadas. E quando a gente fala em empresas, bancos ou corporações, redes permissionadas são melhores. Por quê? Porque você consegue também gerar um nível de acesso para determinados funcionários, sem contar que você consegue então ter uma conectividade maior com as redes tradicionais e a rede blockchain. Então, se você tem uma rede como a dela, você pode tanto interligar blockchains como o do Ethereum ou do Bitcoin em uma rede onde roda já um sistema tradicional. Talvez você tenha se perguntado, existem competidores? Hoje, não existe nenhum competidor direto como a Quant. Então, isso é muito bom para caso você esteja querendo diversificar seu portfólio. Se você tem algo que não tem concorrente, logo você tem um oceano azul. Então, isso é muito interessante como aí um ponto positivo da Quant. Então, a pergunta que fica também, você investe, Felipe, ou não investe em Quant?
Particularmente, eu já investi, hoje eu não tenho posição, mas depois de gravar esse vídeo, eu confesso que eu fiquei com vontade de voltar a ter uma pequena exposição a essa cripto. Caso você não tenha, dê uma olhada, estude um pouco mais o projeto, porque é um projeto interessante, pode ser que venha vingar muito bem. Uma das coisas que eu teria um ponto de atenção é que, por ser uma rede permissionada, uma DLT, foco empresarial, não uma rede pública a todos e sim permissionada, talvez ela não tenha uma explosão de crescimento, uma usabilidade tão alta como as redes que a gente tem hoje. Então fica aí a dica para dar essa estudada nesse ponto de atenção. Se você curtiu o vídeo, comenta aqui para mim. Você compraria a QNT? O que você achou do vídeo? Gostou desse conteúdo um pouco mais denso? Deixa nos comentários para mim saber se vale a pena eu continuar fazendo mais conteúdos como esse. A gente se vê no próximo vídeo. Se você tá aqui até agora, você é curioso e você tá afim de assistir outro vídeo que eu tô ligado. Então clica num dos cards que vai aparecer aqui e a gente se vê lá no outro vídeo.